Quando se pensa na China, vêem-se frequentemente apenas cidades brilhantes, velozes comboios de alta velocidade e tecnologia que cobre cada esquina. Mas, ao sair desses centros urbanos, entra-se num mundo completamente diferente. Há aldeias onde as pessoas nunca viram um estrangeiro, onde os casamentos arranjados continuam a ocorrer, as casas de banho comunitárias são comuns, e o controle rigoroso faz a vida parecer um filme distópico. Há mesmo lugares onde não se fala o chinês que se conhece. Então, o que acontece realmente no interior da China? 1. Quando os habitantes nunca viram um estrangeiro. Imagine que caminha por uma pequena rua no interior da China. Tudo é normal, quando de repente olhares o seguem de todas as direções. Uma mulher aproxima-se, pega na sua mão, fita-o como se tivesse acabado de chegar de outro mundo, e depois vira-se para chamar os vizinhos para ver. As crianças param, os adultos aglomeram-se à sua volta, pedem fotografias, alguns tocam curiosamente no seu cabelo ou na sua pele para se certificarem de que é real. Este sentimento é estranho e opressor ao mesmo tempo, levando muitos a acreditar erroneamente que se trata de discriminação. No entanto, a verdade é mais complexa. Em muitas aldeias, as pessoas nunca encontraram um estrangeiro em toda a sua vida, muito menos viram alguém que pareça diferente delas, à parte de algumas raras imagens. Para eles, não é um estranho perigoso, mas sim algo que nunca existiu no seu mundo familiar. E é precisamente este choque que torna a atmosfera tão tensa. Então, por que é que este isolamento durou décadas? 2. Isolamento informativo e história isolada. Para compreender por que estas reações persistem até hoje, é preciso recuar décadas, quando a maior parte do interior da China estava quase completamente isolada do mundo exterior. Durante muito tempo, a informação era muito limitada, o turismo praticamente não existia, e o conceito de diversidade étnica praticamente não aparecia no dia a dia. Televisão, livros e materiais didáticos refletiam principalmente uma única imagem, na qual todos tinham a mesma aparência, falavam da mesma forma e viviam no mesmo padrão. Para muitas aldeias, o mundo exterior era simplesmente algo muito distante. Quando confrontados pela primeira vez com uma pessoa com uma aparência diferente, a reação, portanto, não foi ódio, mas sim uma mistura de curiosidade e confusão, como se algo nunca antes visto tivesse aparecido de repente diante dos seus olhos. E esta falta de informação tem consequências de longo alcance até hoje. No entanto, o choque cultural no interior da China não para por aqui. 3. Quando o mandarim se torna inútil. Muitos preparam-se para uma viagem à China e pensam que algumas frases em mandarim são suficientes para comunicar em todo o lado. Mas, assim que se entra no interior do país, esta suposição desmorona-se rapidamente. Há regiões onde as pessoas não usam mandarim no dia a dia, e as pessoas mais velhas nunca aprenderam esta língua na escola. Em vez disso, há dialetos locais, línguas que nem mesmo chineses de outras províncias entendem. Sorri-se e cumprimenta-se na língua que se aprendeu durante meses, e a resposta é uma série de sons estranhos que nos dão a sensação de estar a ouvir uma língua extraterrestre. Este momento faz muitos perceberem que a China não é um bloco unificado, como talvez pensemos, mas sim muitos pequenos mundos que existem paralelamente no mesmo país. E quando a barreira linguística surge, as diferenças culturais tornam-se ainda mais evidentes. 4. Casamentos arranjados ainda existem. Enquanto casais em grandes cidades se encontram através de aplicações de encontros, conversam em cafés modernos e falam sobre carreira ou viagens, o casamento em muitas regiões do interior ainda é um assunto de família e não de dois apaixonados. Há raparigas que casam sem realmente conhecerem aquele com quem vão viver, apenas porque os seus pais arranjaram tudo. Em algumas províncias pobres e áreas rurais remotas, o casamento é visto como um meio de garantir a estabilidade econômica para toda a família. Tradições, pressão social, baixa educação e a falta de mulheres devido ao desequilíbrio populacional levam a que as decisões pessoais quase não existam. Para os forasteiros, isto pode parecer um regresso ao passado, mas para muitas famílias aqui, é simplesmente a forma como a vida funcionou ao longo de gerações. E esta diferença realça o fosso entre a China moderna e o interior da China. 5. Dois mundos paralelos num só país. Esta diferença manifesta-se não só no casamento ou na cultura, mas também na vida cotidiana. Em cidades como Pequim ou Xangai, a China surge como o futuro, com comboios de alta velocidade, reconhecimento facial como meio de pagamento e internet rápida em todo lado. No entanto, assim que se avança mais para o interior, o cenário muda imediatamente. Há regiões onde o tempo parece ter ficado décadas para trás, onde as casas ainda são simples, as casas de banho são partilhadas, existem caminhos de terra sem iluminação
e as crianças têm de andar horas até a escola. A vida aqui é mais pacífica, a comunidade mais unida, mas também muito mais difícil e carenciada. É notável que tudo isto coexista num único país, como dois mundos paralelos que não se tocam. E quando os forasteiros vivenciam este contraste pela primeira vez, uma sensação de sobrecarga é inevitável. 6. Como os habitantes do interior veem os estrangeiros? Ao aprofundar-se no interior da China, muitos estrangeiros rapidamente percebem que são vistos não apenas como estranhos, mas também como abastados. Mesmo que use uma mochila velha e tenha de calcular cada refeição, a sua origem externa, aos olhos de muitas pessoas, significa dinheiro e melhores condições. Isto por vezes leva a situações desagradáveis, como preços exagerados no mercado ou ao andar de táxi. Mas por vezes, acontece o contrário, quando se é convidado para uma refeição e tratado como um convidado de honra, simplesmente por curiosidade e hospitalidade. Esta percepção tem a sua origem na história, de uma época em que os raros estrangeiros que aqui chegavam eram frequentemente empresários abastados ou funcionários públicos. E é precisamente esta perspectiva que continua a refletir o fosso econômico, bem como a imagem idealizada do mundo exterior, que ainda existe na mente de muitos habitantes do interior. O que acabou de ouvir é apenas uma pequena parte do interior da China, onde tradição e modernidade, isolamento e tecnologia, simplicidade e controlo coexistem num só espaço. Há aldeias que nunca viram o estrangeiro e há cidades que vivem como o futuro. Por isso, nunca foi fácil entender a China. Acha que conseguiria viver num mundo tão diferente? Se achou esta história interessante e que o fez pensar, deixe um comentário, clique em gosto e subscreva o canal para não perder mais perspectivas.